Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui no meu canal Ocultismo por Frater Magog. Hoje eu estou aqui para falar de um tema que, assim, eu tenho certeza que é de interesse de muita gente. Tem muito comentário, muita gente que fala determinadas coisas que não tem relação nenhuma com a realidade, fantasia demais, né? Isso tem muito dentro do ocultismo, em especial o ocultismo nacional. A gente vê muitas pessoas comentando algumas coisas que carecem ou de fontes seguras ou carecem da experiência prática. Então eu vou falar de um tema que eu tenho quase certeza que você deve minimamente ser um curioso a respeito. Então, pela primeira vez, eu acredito que alguém que realmente pode ter, né, que tem um contato real com essa matéria, vem falar aqui no canal no YouTube, ok? Então hoje nós vamos falar um pouco aí sobre maçonaria e Illuminati. Antes de mais nada, já tira suas ideias, tá? Antes de você colocar o vídeo lá pra frente, tira da tua cabeça a ideia de ouvir aquelas teorias da conspiração, ouvir a dominação global, ouvir essas questões aí que em outros canais já abordam, né? Porque as pessoas em geral gostam mais de viver de fantasias do que da crua realidade dos fatos. Tá bom? Então, antes de mais nada, se você chegou até aqui, eu espero que você possa gostar do meu conteúdo. Se você ainda não curtiu aí, né, espera até o final. Se você gostar do vídeo, curte o vídeo, né, mas se você gostar já do meu conteúdo, se inscreve aí no canal, beleza? Vamos lá, antes de mais nada, o que eu vou comentar sobre maçonaria neste momento aqui? Nos últimos meses, né, nos últimos tempos, eu tenho recebido corriqueiramente determinados alunos e inclusive amigos, tá, que me mandam assim: olha, Frater Magog, fui convidado para a maçonaria online, fui convidado para uma sessão magna, né, para assistir aí uma cerimônia pública, né, da maçonaria. E após isso fui convidado para o grupo de WhatsApp para pagar tanto, para depois eu ser encaminhado para os maçons da minha cidade. Pessoal, olha só, se você acompanha aqui meu conteúdo, se você ainda não entendeu algumas coisas, então é muito bom, tá, que você que se interessa aí por esse tema, ou fique, né, para de repente aprender e agregar ainda mais. A primeira das coisas que é importante que você entenda, né, e primeiro, de saber quem está te falando nesse momento. Então, quem acompanha aí meu nome profano, o meu nome social, meu nome mais conhecido, meu nome é Leandro Charles e eu sou maçom. Né? No caso, eu sou da loja Luz Eterna, aqui de São José do Rio Preto, da loja 3110, e eu sou afiliado à potência do Grande Oriente do Brasil. Calma, eu não vou entrar aqui em maçonologia, eu não vou te explicar aqui o que é regularidade, o que é potência, o que são landmarks, Constituição de Anderson. Isso aí você pode pesquisar por conta própria. Mas o que eu estou querendo te dizer? A primeira coisa, para você ser um maçom aí, um maçom reconhecido de uma loja, de um oriente, de algum lugar, a primeira coisa que você tem que entender é que não existe iniciação online. Maçonaria não trabalha dessa maneira. A maçonaria em 99,9%, tá? E eu ainda vou depois comentar esse 0,1 aí, mas em 99,9% ela é por indicação, ela é por convite e convite direto por um membro de determinada loja. Então, a primeira coisa, as 3 regras básicas, tá, para um convite à maçonaria. Primeiro, as 3 regras básicas: que se creia numa força superior, tá, Deus, né, ou como você queira chamar, o Criador, Cosmos, como você queira chamar. Em segundo lugar, que seja homem. Em terceiro, que seja livre. Tá? E quando nós falamos aqui de homem, nesse caso em especial, a ordem maçônica ela vai aceitar homem mesmo no sentido de gênero ali. Tá? Então é homem, tá ok? Muito bem. Por que é importante que isso seja dito? Porque tendo esses 3 requisitos, a condição
para ser iniciado em uma loja maçônica é que você receba um convite expresso de um membro de uma loja, que é filiado a essa loja e filiado, obviamente, a uma potência maçônica, ok? Então, por que eu estou dizendo isso? Em termos bem chulos, assim, para você que gosta do assunto, mas ainda não entende direito, a potência seria uma espécie, tá, pessoal, de uma maneira bem grosseira, seria uma espécie de federação, tá? Então vamos lá, é como se você tivesse a Ordem dos Advogados do Brasil. Então você tem ali um lugar que coordena, que deixa as diretrizes, que coloca as questões de ética, de como funcionará o mecanismo ali para os advogados, ok? Então o Grande Oriente do Brasil, que esse ano aí faz 200 anos, agora já, né, o Oriente mais velho no Brasil, nós vamos ver o quê? Ali nós temos o regimento interno, tem toda a constituição maçônica, tem todo um sistema operacional. Ok, por que eu faço toda essa abertura aqui para que você que está me assistindo entenda? Porque existe um enxame, um número gigantesco de pessoas sofrendo golpes na internet. Que tipo de golpe? A pessoa vai lá, tá lá em Facebook, Instagram, aparece lá. Você quer ser maçom? Assista a reunião, coloque seu nome aqui, eu quero e tal. E pega o e-mail, pega o WhatsApp, joga a pessoa num grupo e promete para ela que ela será iniciada, que ela vai ter contatos com maçons da sua cidade. Pessoal, a maçonaria não vende esses contatos, isso não existe. Iniciação online é balela, é conversa fiada. Não existe iniciação maçônica online. Então esqueça, isso é picaretagem, isso é estelionato, tá? Isso é mentira. Então eu falo isso assim com muito bem analisado, muito bem pensado para vir fazer esse vídeo aqui. Porque uma pessoa me manda, duas, três, e aí de repente alunos, amigos, olha, eu recebi. E aí você fala assim, cara, tá generalizado esse golpe. É um golpe literalmente, porque a pessoa tá lá no grupo, paga para estar entrando nesse grupo de WhatsApp, paga para ir numa reunião que vai haver um jantar com pessoas poderosas, com pessoas que te ensinarão a prosperidade material, te gerará network. O que eu vou dizer? Eu sei que normalmente as pessoas que caem nisso são vários tipos de pessoas. Tem a completamente ignorante, aquela que não conhece mesmo, não sabe disso que eu acabei de falar, que a maçonaria é por convite direto. E depois desse convite existe todo um trâmite legal. Você tem que entregar N documentos, certidões negativas de débito, nome, RG, nome da mãe, do pai, do filho, com que você trabalha. Você tem uma sindicância, onde as pessoas vão entrevistar algumas pessoas para te conhecer melhor, já que você vai ser uma composição de um grupo, de uma loja, de um lugar, né, em que as pessoas precisam te conhecer para você vir a fazer parte dali. Então, em resumo, não é dessa maneira aleatória, completamente perdida, que é feita. Não é assim que a coisa acontece. Então, né, o que eu vou dizer para você? Depois de receber esses números, pessoas me falando, olha, fui chamado para uma reunião, não sei o quê, eu disse, olha, foge disso, isso é golpe, isso daí é estelionato, é picaretagem. Tá? Então, nós não estamos falando aqui, né, para você que também, de repente, e meu irmão aí de maçonaria, né, meu irmão de loja, nós não estamos falando aqui de irregularidade, nós não estamos falando aqui de uma loja que não está afiliada a uma potência XYZ, não. Nós estamos falando exatamente da venda de iniciações online, venda de favorecimentos online, por conhecer ali um grupo de WhatsApp de pessoas que querem ser maçons. Isso não existe, pessoal, isso daí é golpe, isso daí infelizmente algumas pessoas caem. E como eu estava dizendo, existem inúmeros tipos de pessoas que caem.
existe aquele que é apenas ignorante mesmo, que não conhece nada disso e vê ali, sei lá, de repente vou conhecer, tô curioso, é uma ordem discreta, então quero, né, participar e começa a entrar nisso daí e acaba tomando golpe. Tem aquele que entra pensando que ali ele vai ficar rico, sai ali, né? Brota uma ganância, uma ambição desmedida e ele, por ser extremamente, né, ganancioso, vai ali e toma um golpe, né, querendo dar um golpe no grupo ali e acaba tomando um golpe. E temos também a terceira tipo de pessoa, que essa todos os anos vai cair, que é aquela que compra o bilhete premiado, né? Que é o golpe que todo fim de ano tem, de alguém que encontra alguém e diz: olha, este bilhete é premiado e eu não tenho tempo de ir na lotérica, você me dá 5.000 reais e eu te dou o bilhete para que você vá lá sacar 2 milhões, porque eu não tenho tempo de ir. E tem gente que cai todo ano. Então, obviamente, né, parece muito claro que essa terceira pessoa aqui, ela realmente precisa de pessoas para protegê-la numa sociedade civil, civilizada, ok? Este é o primeiro elemento que eu venho aqui comentar. Então, uma das características muito interessantes quando você ouve aí, principalmente aqui, tá? Hoje em dia no YouTube, né, no Instagram, a gente vê muito isso também em pessoas aí que vão em podcasts, porque eu era maçom, porque eu fui maçom, porque eu estou isso, eu estou aquilo, eu fiz parte. Olha, balela, conversa fiada. Tá? Primeiro, existe sim uma pessoa que deixa de frequentar e opta por adormecer, que é um título que nós utilizamos, é um termo que nós utilizamos, né? E a pessoa acaba ficando como inativa com relação à loja, com relação aos seus, né? Mas ela está legalizada ainda porque ela teve todo um trâmite legal para ela adormecer. Mas muito cuidado com essa galera de podcast, de YouTube, que fui isso, fui aquilo, porque a verdade é o seguinte, né? O mistério é o inimigo da verdade, como diz o Aleister Crowley lá quando ele na fundação da Astron Argentum. O que eu quero dizer com isso? Hoje, se você quer pesquisar de fato sobre maçonaria, você tem aí o canal Transcendência aí do André, que é um irmão maçom também. Você tem do Luiz Miller aí, o Fatos Maçônicos, que são canais extremamente sérios, onde uma pessoa que quer de fato, ela começa a absorver o conhecimento, a filosofia, a simbologia, o trâmite maçônico. Isso é verdade, isso é fato. Além disso, você pode adquirir aí em qualquer livraria aí alguns livros onde você vai encontrar muito material, né? Muita coisa sobre maçonaria. Isso é vendido no Brasil, isso é vendido no mundo e não é de hoje. Né? Hoje o conhecimento, a informação, ela está extremamente acessível para qualquer pessoa. Então é mais do que óbvio, e agora eu volto para os picaretas de podcast, para os picaretas aí do YouTube, que os caras percebem uma palavrinha ou outra, um negocinho ou outro, um símbolo ou outro, um toque, um sinal, alguma coisa que ele vai coletando ali naquilo ali, para depois, numa roda de bêbado que ele anda, numa roda que ele quer contar uma vantagem aí para o seu público, para o seu meio, ele se diz: olha, eu sou maçom, eu sou ex-maçom, eu sou não sei o quê, e fala um negocinho ou outro para adoçar a boca dos inocentes que o ouvem, para parecer que é. Mas nós temos uma característica muito interessante. A primeira delas, em pleno século XXI, me desculpem, mas do século, vamos lá, o século XX, né? 20, 21 para cá, quem aí tem minha idade, aí 39, 40 anos, se você fez parte de uma loja, se você é de uma loja, é muito difícil que você não tenha lá fotos com seus irmãos, que você não tenha certificados ali de graduações ali dentro, porque isso recebe. E se você, por exemplo, é do Grande Oriente do Brasil, você vai ter uma coisa chamada SIM, que é a CIM, Cédula de Identificação Maçônica. Você tem um número, que é uma espécie de RG, que seria nossa carteirinha da OAB. Você tem uma identificação, você não é um aleatório. Pergunta para esse bando de picareta: olha, qual que é teu SIM?
Nossa, de que loja você era, que oriente você era, você vai ver que as respostas são sempre evasivas. Resposta, é uma loja que eu ia, só que ela não era regular, nunca tem nome, nunca tem o conhecido que o iniciou, que nós chamamos de padrinho, nunca tem nada. Então é nesses argumentos vazios, frívolos, fúteis, superficiais, que você capta e percebe o picareta, o charlatão, o golpista, que se utiliza de título de ter pertencido a uma ordem discreta, secreta, né, e de todas as maneiras para tentar enganar o seu inocente público. E isso tem acontecido há muitos anos, né, golpes maiores e menores. Né? Há pouco tempo atrás eu fiquei sabendo que em Curitiba uma loja dava golpes milionários, né? Uma loja espúria que nós falamos, uma loja literalmente de golpistas, onde era vendido esse tipo de iniciação por 5 mil, 10 mil, virou maçom. Não virou, pessoal, é como se você descobrisse que na verdade você não entrou para a OAB, para a Ordem dos Advogados do Brasil, você entrou para qualquer grupinho ali que montou e entrou e tipo não tem reconhecimento, qualquer loja do mundo que você for, ninguém sabe que você existe, porque infelizmente você foi golpeado. Dentro do cenário ocultista nacional, eu conheço alguns maçons, né? Maçons mesmo. Eu não estou dizendo de superioridade e inferioridade, não. Estou dizendo aqueles que eu sei que são, né? Então, no caso, que eu posso afirmar aqui, que eu posso dizer, é o Fábio Ribeiro, que é um dos ocultistas que eu conheço aí, que é uma pessoa muito séria, e tem o Marcelo Deodébio também, que inúmeras vezes aparece aí em sua loja, apareceu aí palestrando sobre hermetismo, é irmão de maçonaria há muitos anos, então por ele eu posso falar. Agora, tem alguns aí que eu com certeza poderia afirmar aos senhores e às senhoras que me assistem, que é um golpista do baixo calão e que sabe que é golpista e sempre fugirá desse tipo de diálogo com um verdadeiro maçom, ok? Então fica aqui esse alerta contra esse tipo de pessoa, esse tipo de criatura, né? Esse tipo de situação, para que você não caia nesse golpe, para que você não acredite que participando de reunião online, sendo convidado em grupo de WhatsApp, ou, sabe, um maçom que não pode falar porque senão matam ele, todos esses delírios aí, eles beiram a imbecilidade. E como nós estamos num período em que ela parece ser muito mais contagiosa do que o Covid, né? Então é um momento de ficar atento e alerta sobre isso. Dando continuidade então, agora nós vamos num tema que é extremamente delicado, muito já se falou, muito se comenta, né? Então a gente vê assim inúmeras teorias da conspiração a respeito do assunto. Eu não estou aqui para dizer que não pode haver um conluio, que não pode haver uma associação, que não existe grupos de poderosos no mundo, de grandes empresários, de grandes capitalistas, né, de grandes empresas. Eu estou longe de dizer isso aqui. Nós sabemos que, de fato, questões políticas, né, questões econômicas, sempre são decididos por uma determinada cúpula, ok? Mas neste momento aqui, eu vou falar sobre Illuminati. Olha só, Magog falando de Illuminati, logo ele que sempre faz uns deboches aí com a idiotice alheia. Mas vamos lá, a ordem dos Illuminatis, né, nós temos que ter alguns pontos bem detalhados, né, sobre ela. Nós vamos ter o nascimento da ordem dos Illuminatis dia 1º de maio de 1776. O fundador dessa ordem, nós vamos ter aí Adam Weishaupt. Aí vai ter uma pronúncia um pouquinho diferente e tudo mais, mas o nome dele tá aqui, tá legal? Adam Weishaupt. A ordem nasce exatamente nessa data aí, 1º de maio de 1776. Magog, mas eles já se reuniam e tal, porque para a ordem ser fundada... Tá, mas data de fundação é essa. Muito bem.
Com relação ao tempo que essa ordem durou exatos 11 anos em atividade, até que ela fosse caçada, fosse destruída no sentido de, olha, não permito mais que se reúna, tá? Nós vamos ver isso, que mesmo o próprio Hitler, né, na Segunda Guerra Mundial, ele também pegou as escolas esotéricas, escolas ocultistas, então a maçonaria, a sociedade teosófica e todas as outras foram destituídas, foram desmontadas para que não pudesse mais ter reuniões. Deixou de existir maçonaria? Deixou de existir sociedade teosófica? Não. Né? Sociedade panzófica deixou de existir? Não. Né, os seus membros migraram, viajaram, né, se conectaram a outros grupos fora da Alemanha nazista. Ok, mas com relação à Ordem dos Illuminatis, é um ponto muito interessante. O fundador, é claro, era um estudioso, era um professor de direito canônico, então ele tinha noções sobre isso. E a Ordem dos Illuminatis da Baviera, tá bom? Eles nascem com a ideia de buscar aquela ideia do iluminismo, da ciência se levantar, ou seja, a razão tomar a frente daquilo que era imposto como verdade absoluta pela igreja vigente. No caso, a igreja católica em si, tá? O cristianismo vigente. Então, nós vamos ver aí neste movimento a busca por aquela luta da luz interior do homem, a razão, a consciência mais elevada do homem. Por que é importante que isso seja dito? Porque a partir dessa ideia do nascimento dos Illuminatis, do desenvolvimento da ordem, dos seus graus e o que ocorre durante esses 11 anos, é claro que, como toda a ordem, tá? Então você vai ter essa associação com a maçonaria, com o movimento Rosa Cruz e outras ordens aí, onde os seus membros são pessoas proeminentes dentro de uma sociedade. O que seriam essas pessoas proeminentes? Normalmente, filósofos, antropólogos, juízes, advogados, pessoas que têm aí uma erudição, um conhecimento, né, intelectual muito forte. Né? Então, por que é importante ser frisado? Porque vocês imaginam um grupo de pessoas onde a maioria são pensadores, são escritores, são filósofos. É mais do que óbvio que são pessoas que têm o poder, tanto material no sentido financeiro, quanto intelectual, para abalar o status quo, abalar o Estado, abalar a igreja, fortalecer ou enfraquecer determinados pontos. Então é claro que esse pânico contra os Illuminatis explodiu em toda a Europa, ok? Mas nós vamos ver esse pânico também quando nós vamos falar do pânico satânico, que hoje em dia, ironicamente, parece querer voltar, né? Mas nós vamos ver isso em inúmeros momentos em que um determinado grupo acontece alguma coisa e ele gera aquele temor gigantesco em todos os lugares. Então, como a Ordem dos Illuminatis tem alguns símbolos muito característicos, né, e esses símbolos acabam aparecendo, né, anos depois em determinados países, em determinadas circunstâncias, passa-se a ideia que os Illuminatis estão então infiltrados em lugares extremamente poderosos e que coordenam a vida do seu José, que tem dificuldade de diferenciar uma nota de R$ 20 para uma nota de 200. Né? Então é mais do que óbvio que se você me pergunta, Magog, mas você acredita que existe uma aristocracia, que existe um governo dos fortes, que existe uma ponta da pirâmide? Olha só, uma opinião pessoal minha. Se você diz bom dia a alguém, né, por educação que seja, você espera minimamente algo que venha do outro lado, minimamente, e o mínimo que nós esperamos é a boa e velha educação, um bom dia que volte, ok? Então, se até num bom dia você espera algo em troca, eu não acredito de fato que as grandes cabeças, as grandes lideranças mundiais tomem decisões aleatórias.
É claro que algo é tomado em alto nível de decisões e presume-se que daqui 5, 10, 15, 20, 30 anos, aquelas decisões tomadas por aquelas cabeças realmente possam conduzir, né, a história humana. Então, se você acredita sim que existe grupos, né, grupos financeiramente falando, economicamente falando, politicamente falando, poderosos, eu vou concordar com você. Agora, o que não pode acontecer é o objetivo deste vídeo quando se trata de Illuminati. O cara recebe no direct do Instagram: quer fazer parte da nova ordem mundial? Ser um adepto de Lúcifer? Então deposita R$ 2.000 na conta tal que você vai receber. Isso é prova de fé e você receberá na sua conta 5 milhões, carros aqui. Eu sei, você que está me assistindo, e assim, eu estou falando de inteligência mediana. Eu sei que você vai falar, não é possível, Magog, para com isso. Quem que cai nisso? Acreditem, as pessoas caem nisso. As pessoas caem. E lembra que eu falava da maçonaria, das pessoas que são simples e ignorantes, tem os gananciosos e tem o que cai no bilhete premiado, inclusive. E podem acreditar que essa trindade também opera aqui. Eu recebo constantemente, e você que está me assistindo já deve ter ouvido falar ou já recebeu. Torne-se um Illuminati, venha para a Ordem dos Illuminati. Pessoal, a Ordem dos Illuminati foi desfeita, destituída, destruída, caçada, tá? Ela nasce em 1776, 11 anos depois, em 1787, ela é destituída. Então, tira essa fantasia da cabeça, tira essa besteira da cabeça de acreditar que é a mesma linhagem e principalmente, isso não leve como uma ofensa, não leve como algo ruim para o seu coração, mas de verdade, pela história da Ordem dos Illuminati, entre filósofos, grandes pensadores, né, juristas, grandes advogados da época. Estou falando do cara que formou ali meia boca, não, que tem muito aí. Estou falando de grandes pensadores, um conluio de pessoas aí, de grandes mentes. Você acha mesmo que esse convite, ele ia aparecer no seu Facebook, no seu direct, te convidando para adorar Lúcifer e ter 5, 10, 20 milhões na tua conta e um carro na porta da sua casa? Eu não sei se eu fico impressionado com a ingenuidade das pessoas ou se eu ainda vou para aquela ideia de que as pessoas, por terem religiões diferentes, brigam por amigos imaginários diferentes. A humanidade parece ter evoluído tecnologicamente, mas ainda é uma criança em sentido mental, de maturidade. Então, por que é importante comentar isso? Porque você, como outras pessoas, já pode ter recebido esse tipo de convite. Olha, venha ser um Illuminati, venha adquirir poder, riqueza, mulher. Pessoal, esquece isso, isso é golpe, isso é charlatanismo, é picaretagem, é estelionato, é golpe atrás de golpe, porque as pessoas perceberam que a rede social é um mecanismo de dominação, é um mecanismo de conseguir golpear pessoas, e é por isso que você vê todos os dias as coisas mais absurdas sendo colocadas na internet. Teorias da conspiração sobre isso, sobre aquilo, e a grande realidade é que a verdade nua e crua, ela é muito mais simples do que se apresenta. Então pode ter certeza que quando eu falo que esse tipo de coisa ainda golpeiam pessoas, é porque chega a mim e chega a outros também, que determinados grupos são do inferno, do Satã, do Lúcifer, do que for, e infelizmente é só mais pessoas que vivem no mundo aí de Senhor dos Anéis, Harry Potter, e vive esse mundo de fantasia e traz isso para o ocultismo, para um estudo saudável, sério, pé no chão, e trazem isso como se fosse realidade, verdade. Então,
né, desfazendo algumas fantasias, e infelizmente o objetivo desse vídeo é simplesmente te dizer, olha, se alguém chegar no privado e te disser, olha, faça o pacto que a Beyoncé fez, que o Jay-Z fez, para você ser tão famoso, eu vou depositar R$1 milhão, vou te dar um carro, você vai ser tão poderoso no mundo, porque você vai ser um Illuminati. Eu sei que parece desnecessário, mas é golpe. Você está sendo enganado, ok? Então, esse era o objetivo do vídeo. Eu sei que às vezes pode parecer que, né, a gente repassa em cima do mesmo assunto várias vezes, repete para ver se a pessoa se liga, mas é mais do que necessário comentar que isso é um absurdo. E só a título de curiosidade, se eu não me engano, né, faz muitos anos já, como vocês já sabem, me acompanham aqui, se eu não me engano, dentro da Amorc, um dos títulos, se eu não me engano, 12º grau, se eu não me engano, é atribuído a um membro, né, o grau Illuminati. Pessoal, é no sentido da palavra latina de iluminado, só isso. Uma pessoa que vê com clareza a coisa, ok? Então é só isso. E tem ainda alguns imbecis que fazem esse paralelo de dizer que, olha, quando o cara chega em tal grau, ele vira Illuminati. Outros ainda, olha, quanto à maçonaria escocesa, o rito escocês, o cara chega lá no último 33, ele vira Illuminati. Primeiro que nem é o nome do título do grau, tá? Já começa por aí, essa besteirada. Número 2, com relação ao título iluminado, realmente algumas ordens têm este título de Illuminati, mas não há relação nenhuma com a ordem original do Adam Weishaupt, de 1º de maio de 1776, coincidentemente o nascimento do Dia do Trabalho, ok? Pessoal, eu sou o Frater Magog e eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Marca, curte, compartilha, comenta aí se você quer que eu comente algum assunto. E eu espero que você tenha gostado do meu vídeo aí, do meu tema aí, falado de uma maneira simples, mas de uma maneira direta, ok? Então eu fico por aqui. Amor é a lei, amor sob vontade.